Olá, meu nome é Daniel Rodrigues, sou professor de matemática na Escola Netinha Castelo e nessa aula nós iremos ver e rever algumas ideias e conceitos sobre o assunto de função. Então, dentro desse tópico, nós iremos ver subtópicos. Nós iremos ver 4 subtópicos. Quais são eles? Representação geométrica para fração, ou seja, a gente vai converter uma representação geométrica, uma figura, para fração. A gente vai converter fração para representação geométrica, frações equivalentes e, por último, nós veremos a localização de uma fração na reta numérica. Só lembrando a questão de nomenclatura, uma fração ela nada mais é do que uma divisão, onde o número de cima significa o numerador e o número de baixo o denominador. Okay? Então, nosso primeiro tópico, nosso primeiro ponto a ser visto é a representação geométrica para fração, ou seja, nós iremos observar uma figura e vamos transformar ela em uma fração. Vejam que normalmente a gente consegue transformar, escrever estas figuras, essas 3 figuras geométricas da seguinte forma. A primeira ficará 1/4, a segunda do meio 5/8. E a terceira, 7/16. Vejam que, nestes casos, as figuras elas são de mesmo tamanho. Observem que as 3 figuras elas têm o mesmo tamanho. O que vai diferenciar uma da outra é justamente a quantidade de divisões que cada uma tem. A primeira ela está sendo dividida em 4 partes, enquanto, por exemplo, a última ela está sendo dividida em 16 partes iguais. Então, o número do denominador, este número aqui do denominador, ele indica em quantas partes iguais o todo vai ser dividido. E observem que o todo, na nossa questão aqui, no nosso exemplo, é justamente a figura do retângulo, né, do quadrado. Então, o denominador nada mais é do que aquele número que indica em quantas partes iguais o todo vai ser dividido. Então, vejam que na primeira figura, o todo, né, que é o quadrado, ele vai ser dividido em 4 partes iguais. Na do meio, vai ser dividida em 8 partes iguais. E na terceira, que é a última figura, vai ser dividida em 16 partes iguais. Vejam que é justamente o número contido no denominador. Bom, e o número do numerador, ele representa essa parte amarela, essa parte rachurada amarela. Adiante, ainda nesse primeiro ponto, né, de representação geométrica para fração, que é o nosso estudo de agora. Bom, vocês irão agora praticar, então é importante que vocês peguem caneta e papel agora, façam as frações de cada uma dessas figuras, e anotem no caderno, deem pausa no vídeo e daqui a 5 segundos eu vou colocar a resposta e vocês vão ver quais frações representam cada uma dessas figuras geométricas. Então vocês deem pausa no vídeo, respondem e depois deem play. Então bora lá, 3, 2, 1 e foi. Então vejam que para cada uma dessas figuras geométricas, a gente tem a representação em forma de fração. Observe, por exemplo, essa primeira, 5/7, né? Isso indica que o todo, no nosso caso o todo, ele é o círculo todo, ele está sendo dividido em 7 partes iguais. E a parte vermelha é o 5, né? O 5 ele está representando a parte vermelha, que é a parte rachurada. Bora lá adiante. Então, o segundo ponto que nós veremos é a transformação, né, de uma fração para representação geométrica. Então, como é que a gente poderia estar fazendo para converter este 4/5 em uma figura geométrica? Uma figura geométrica que represente essa fração 4/5. Vejam que, como foi falado, o todo ele é representado pelo denominador. E o número do denominador, ele está indicando em quantas partes iguais este todo vai ser dividido.
Logo, neste caso específico, ele vai ser dividido em 5. Então, a gente pode pegar, por exemplo, um círculo, um quadrado, um retângulo, uma barra, a melhor forma que você achar melhor. Eu, no caso aqui, vou pegar esta barra para representar o todo. Então, esta barra verde clara, ela está representando o todo. E nós iremos dividir este todo em 5 partes iguais, que é justamente o número do denominador. Então, dividindo a barra em 5 partes iguais, nós obtemos essa divisão posta no slide. Bom, a partir daí, a parte em amarelo representa o numerador, ou seja, o numerador ele é uma parte do todo, né? No caso, 4/5, ou seja, o todo ele foi dividido em 5 partes iguais e a parte amarela representada pelo 4. Agora é com vocês, mais uma vez, da mesma forma, do mesmo jeito que da anterior. Vocês irão resolver estas alternativas no caderno, deem pausa no vídeo, que eu vou colocar em breve, em poucos segundos, as respostas. Então, vocês anotem, façam as alternativas no caderno, deem pausa no vídeo, respondam, depois vocês retornem, que em 5 segundos, 3 segundos, eu vou estar colocando a resposta. 3, 2, 1... Então, aqui nós temos as representações geométricas de cada uma dessas frações. Vejam que a primeira, ela é 4/5, ou seja, é um todo que ele está sendo dividido em 5 partes iguais. E a parte de cima, o numerador, ele representa a parte rachurada em vermelho. Bora lá praticando com o exercício. Mais um. Em uma prova, um aluno acertou 15 questões, o que corresponde a 5/7 do total de questões. Nesta prova, havia alternativa A, 20 questões, alternativa B, 21 questões, 28 questões, 30, 35 questões. Então, qual a alternativa correta? Primeira coisa que a gente vai observar aqui é a fração expressa no enunciado, 5/7. Vejam que a fração 5/7, o denominador, como já foi falado, ele representa o todo, né? E o número que está no denominador, ele indica quantas partes iguais o todo vai ser dividido. Neste caso aí, vai ser dividido em 7 partes iguais. Então, o que a gente pode representar inicialmente? Pode ser um círculo, quadrado. No meu caso, eu vou pegar uma barra, certo? Então, essa barra, ela está indicando, ela está representando o todo. E este todo ele vai ser dividido em quantas partes? Em 7 partes iguais. Então, esta barra, que é o todo, vai ser dividida em 7 partes iguais. E observem que a gente vai pintar de amarelo 5 desses quadradinhos, onde esses 5 quadrados representam o total de questões que ele acertou, ou seja, os 5 quadrados em amarelo representa as 15 questões que ele acertou. Ora, se todos esses quadrados amarelos significam 15 questões que ele acertou, então quantas questões valem apenas um quadradinho? 3, né? Então, observem que cada quadradinho ele vai valer 3 questões. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ou seja, os quadradinhos em amarelo significam 15 questões do todo que ele acertou. Mas quantas questões tem na prova, né? Havia no total? Então, se cada quadrado equivale a 3 questões, então a gente continua, né? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então, a gente tem exatamente 21 questões na prova, das quais 15 ele acertou. Próximo tópico, ponto a ser visto, vai ser de frações equivalentes. Mas o que seria uma fração equivalente? Então, a fração equivalente, elas são frações que são escritas de forma diferente, porém elas representam o mesmo valor, elas representam o mesmo resultado. Veja que, neste exemplo do slide, existem duas barras, a barra de cima e a barra de baixo de mesmo tamanho.
E existe também essa parte rachurada em amarelo. Vejam que essa parte rachurada em amarelo, ela também é de mesmo tamanho nas duas barras, certo? A fração de cima, ela vale 1/2. E a fração dessa figura geométrica de baixo, ela vale 2/4. Vejam que 1/2 e 2/4, eles vão dar o mesmo resultado geometricamente, é o mesmo tamanho, certo? Então, isso significa que essas duas frações, 1/2 e 2/4, são frações equivalentes. Bom, nós podemos notar e observar que duas frações são equivalentes quando elas apresentam o mesmo valor, o mesmo resultado. Então, se por acaso a gente fizer a divisão dessa fração, visto que uma fração nada mais é do que uma divisão, 1/2 resulta 0,5, que é o mesmo 0,5 de 2,4. Vejam que são duas frações escritas diferentes, com resultados dessas frações dando iguais. Então, o que a gente pode dizer sobre essas duas frações? Que elas são frações equivalentes. Observe que uma ela é obtida a partir da outra. 2/4 ela é obtida a partir de 1/2. Ou seja, se a gente conseguir simplificar uma fração, a gente consegue chegar na outra, certo? Então, dividindo a segunda fração por 2, tanto no numerador quanto no denominador, nós chegaremos à fração 1/2. Tem como simplificar depois deste ponto, né? Depois de chegar em 1/2, tem como simplificar? Não. Então, quando nós chegamos a uma fração que não tem como mais simplificar, então nós temos uma fração chamada fração irredutível. É aquela fração que não tem como mais simplificar. Agora, a vez de vocês. Observe essas duas representações geométricas e me digam quais são as frações que representam cada uma dessas figuras. Vejam que em ambas as figuras, elas são de mesmo tamanho. O que vai diferenciar é justamente os cortes, né, as divisões internas. Mas observem que a parte em vermelho é de tamanho igual para as duas. Então, isso significa que, geometricamente, essas frações serão equivalentes, por indicarem o mesmo tamanho, indicarem o mesmo resultado. Então, escreveram? Bora lá, continuando. Então, a primeira representação, a primeira fração dessa primeira figura geométrica é 3/5. Então, observe mais uma vez que o total dessa figura, né, o todo está sendo dividido em 5 partes iguais, onde o numerador ele é a parte em vermelho, a parte é rachurada em vermelho. E na segunda figura geométrica nós temos o todo, que é também de mesmo tamanho da anterior, só que ele está sendo dividido em 20 partes iguais. Vejam que a parte em vermelho ela está sendo rachurada, indicando 12 quadrados. Observem que tanto em ambas essas duas frações, 3/5 e 12/20, elas estão indicando a mesma quantidade geométrica, né? Elas estão indicando o mesmo espaço. Então, podemos dizer que são frações equivalentes. Quando a gente simplifica essa segunda fração, 12/20, dividindo por 4 ambos, número do numerador e do denominador, nós chegamos a 3/5, que é a primeira fração. Vejam que quando a gente chega em 3/5, não tem como mais simplificar. Então, essa fração 3/5 é chamada fração irredutível. Ok? Tem outra forma da gente descobrir que se essas frações são equivalentes, sem ser pelo a forma visual, geométrica, a gente fazendo a divisão normal. Então, 3/5 resultará 0,6, que é o mesmo resultado que 12/20. Mais uma vez com vocês. Observem que vocês irão indicar agora as frações que representam cada figura dessa. E vejam que, observando a parte em vermelho, elas têm o mesmo espaço rachurado. Então, visualmente, nós podemos observar que ela será uma fração equivalente, pelo fato de terem o mesmo tamanho e mesma região vermelha rachurada.
só que elas serão escritas de forma diferente. Então, continuando, a primeira figura, ela será escrita da seguinte forma, 28 sobre 42. Vejam que o todo é este quadrado, esse primeiro quadrado. E o denominador, como ele vai indicar em quantas partes o todo vai ser dividido, então esse todo, esse quadrado, vai ser dividido em 42 partes iguais, certo? E o numerador vai indicar uma parte do todo, ou seja, 28 quadrados dos 42. O segundo, nós podemos representar ele da seguinte forma, 4 sobre 6, ou seja, o todo é este quadrado, onde ele será dividido em 6 partes iguais. Bom, a partir de então, a gente pinta as quantidades de partes referente escrita no numerador, 4, que é este caso. Vejam que 28 sobre 42, ele dá o mesmo valor que 4 sobre 6. Ele vai dar o mesmo valor. E por dar esse mesmo valor, certo? Se vocês fizerem a divisão, vai dar esse mesmo valor, então nós podemos concluir que são frações equivalentes. Nenhuma dessas duas frações são frações irredutíveis. Por quê? Porque conseguimos simplificar, ainda nenhuma delas duas são frações irredutíveis, pelo fato de ainda conseguirmos fazer simplificações nelas. Vejam que 4 sobre 6 ainda conseguimos dividir o numerador e o denominador por 2. Ficará 2 sobre 3. A partir de então, não tem como simplificar mais. Então, esse 2 sobre 3 vai ser a fração irredutível. E essa fração 2 sobre 3 é o mesmo resultado que 4 sobre 6, vai dar o mesmo resultado que 28 sobre 42. Pelo fato dessas frações serem frações equivalentes. Então, próximo exercício. Os amigos Joaquim e José foram a uma pizzaria e pediram uma pizza grande. Joaquim comeu 1/4 da pizza e José comeu 2/8. Quem comeu mais pizza? Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que a pizza ela vai ser representada como um todo. E vejam que o denominador vai ser o número de pedaços iguais em que o todo vai ser dividido, no caso, a pizza. Então, para a primeira fração, 1/4, que é a pizza do José, essa pizza ela vai ser dividida em 4 partes iguais, onde ele vai comer 1/4, ou seja, essa parte em vermelho. Já o José, ele vai comer 2/8 da pizza. Então, para a gente entender, nós precisamos dividir a pizza, em 8 partes iguais, ou seja, nós deveremos dividir o todo em 8 partes iguais. Feito isso, nós pintamos 2 desses 8 pedaços. Nessa análise, nós observamos que tanto a parte de José quanto a parte de Joaquim dá o mesmo valor, ou seja, ambos comem a mesma quantidade de pizza. Assim como nós podemos observar que 1/4 ela é equivalente a 2/8. E ainda mais, que se a gente for simplificando 2/8, nós chegamos a 1/4. Ou seja, esse 1/4 ele é uma fração irredutível neste exemplo. E por fim, nós chegamos no último ponto do nosso estudo de frações, que é a localização de uma fração na reta numérica. Então, nós temos aí a reta numérica, onde o centro vai ser o zero, a parte da direita vai ser os números positivos e da esquerda os números negativos. Então, como é que a gente encontraria uma fração numa reta numérica? A gente pode simplesmente dividir essa fração, visto que a fração nada mais é do que uma divisão, mas também há outro processo, um outro passo para estar descobrindo onde a gente encontraria, onde se localizaria essa fração na reta numérica. Então, a gente vai aplicar a ideia do todo. Vejam que o denominador ele indica em quantas partes o todo vai ser dividido. Então, o denominador neste caso é 4. Então, ele vai dividir o todo em 4 partes iguais. Mas no caso da reta numérica, quem seria o todo? O todo nada mais é do que esse intervalo entre 0 e 1. Certo? Esse pedacinho de um número para outro, ele vai ser o todo, ele vai ser a nossa unidade padrão. Então, quando a gente diz
em dividir o todo em 4 partes, a gente vai dividir esse intervalo em 4 partes iguais, certo? Então, pegamos esse intervalo de 0 e 1, certo? Que também pode ser 0 e menos 1, ok? Dividindo este intervalo em 4 partes iguais, nós obtemos essa representação colocada no slide. Bom, a partir daí, a gente conta no numerador. No numerador são 3 quartos, ou seja, a gente conta a partir do 0, 3 casas. 1, 2, 3. Logo, 3 quartos vai representar na reta numérica este ponto, este mesmo ponto que foi colocado anteriormente. E essa fração? Como é que a gente encontraria essa fração na reta numérica? Mais uma vez, a gente vai dividir os intervalos, que são o todo, em 4 partes iguais, certo? Porque o denominador ele vai dividir o todo em partes iguais. Neste caso aqui, como o denominador é 4, então ele vai dividir esses intervalos, que é o todo, em 4 partes iguais. Então vejam que de 0 para menos 1 está sendo dividido em 4 partes iguais, de menos 1 a menos 2, 4 partes iguais, de menos 2 a menos 3, 4 partes iguais. Ou seja, o nosso todo, a ideia de todo, ele é esse padrão da reta numérica. Então, a gente divide em 4 partes iguais e conta 9 do 0 para a esquerda. Então, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a gente chega neste ponto aqui. Ou seja, a fração menos 9 sobre 4, ela pode ser expressa neste ponto aí, até onde o verde vai, ok? Finalizamos aqui nossa aula com essa frase da Barbara Anger, falando o seguinte: multiplique seu eu, divida os melhores momentos, subtraia energias ruins, some compaixão e seja feliz. Aguarde nossa aula e até mais.